A imaginação faz a diferença para você conquistar alguma outra coisa, para você aumentar os seus ganhos financeiros. Você não precisa trabalhar e ficar ali naquele seu mundinho, não. Tem várias coisas que você pode fazer. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Daniane Fernandes, eu estou aqui com o Júnior e com o Flávio e hoje o nosso tema é sobre imaginação. Imagination is a trait which becomes alert only by constant action based on the success principles I have described in these visits. You are the one who must supply this action. Então vamos lá, começando com uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Interessante falar, né, da imaginação, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente toca hoje começou dentro de alguém. Começou para que algo tomasse forma física, ela começou dentro de alguma pessoa, né? Começou dentro da nossa imaginação. E Flávio, eu queria que você comentasse pra gente, né, o que é a imaginação e qual que é a importância dela. Bom, a imaginação, o autor, assim, na lição, ele coloca várias situações, né? Ele define imaginação, um monte de coisa. Mas o que eu mais gostei, que ele fala que a imaginação é o espelho da alma. Eu acho que foi assim, uma frase que eu peguei dele que fantástica. Se eu pensar que a imaginação, como você bem disse, assim, tudo começou pela imaginação de alguém, qualquer coisa, os objetos, aquilo que nós vestimos, começou pela imaginação de alguém. Mas, como se ele compara a imaginação como o espelho da alma, vamos colocar aqui, fazer um exercício aqui, de colocar um sujeito e um espelho, né? Então, se o espelho ali é a imaginação, então o espelho reflete, o espelho reflete na alma aquilo que eu imagino, né? A essência daquilo que eu estou imaginando. Então eu fico pensando assim, que reflexo eu estou transmitindo na imaginação? Né? O que eu estou transmitindo através desse reflexo? Então temos aí, Juninho, o espelho e tem um sujeito ali. Então, que imagem eu gostaria de estar passando? Né? Então quando eu vou me olhar no espelho, então eu fico ali me olhando, eu fico imaginando o que eu gostaria de ser. Né, o que eu gostaria de transmitir para as pessoas, porque realmente é o reflexo daquilo que eu sou. Então, o que o autor está querendo dizer com isso? O que Napoleão Hill querendo dizer sobre imaginação? Eu acredito que dentro dessa imaginação, a importância dessa imaginação é você querer ser aquilo que você está sonhando para você. Então, eu quero ser, então eu quero transmitir aquilo. Então, talvez ali é o momento de reflexão na imaginação. O que eu quero transmitir? Qual que é a importância de eu transmitir uma imagem positiva, uma imagem que vai fazer a diferença? Eu lembrei das histórias que o homem sempre pensou em voar, né? Vou voar, eu quero observar os pássaros, observava as aves, observava as aves que subiam mais altas, as aves que davam aqueles rasantes. Mas um dia eu quero voar. E ficou aquela imaginação de um dia querer voar. E até então o homem conseguiu, através da imaginação, voar. Então assim, a imaginação, ela tá em primeiro lugar, tudo acontece no campo da imaginação primeiro, antes de eu começar a executar. Então eu começar a observar, acho que eu vou voar, então eu vou construir. Então a evolução do homem e das tecnologias fez com que o homem conseguisse atingir aquilo que ele imaginou no passado. Então a imaginação ela faz isso, né? E eu fico pensando que para Napoleão Hill colocar isso como uma lei para triunfar, a imaginação é muito importante, porque sem ela eu não consigo atingir o meu objetivo proposto no começo da lição, naquilo que eu quero. Por exemplo, o sujeito que não tem a imaginação, ele está desprovido de alguma coisa, ele deixa um espaço. Então assim, ele deixa um espaço e ele é controlado por outras coisas, porque ele não é um sujeito que se imagina. Então uma pessoa que não tem imaginação, ela não consegue, ela é um pouco vazia, podemos dizer assim, né? Lá na lição ele dá vários exemplos assim. Então assim, eu acredito que a imaginação, ela faz parte do propósito definido
de uma tal forma que tudo começa por ela. Se eu não tenho isso, Juninho, eu acho que eu fico desprovido de muita coisa. Eu deixo brechas para outras coisas entrarem nesse espaço de imaginação. Uma pessoa que não imagina, não se imagina também sendo uma pessoa diferente, ela não consegue... bacana que você falou de espelho e é bem básico, né? A imaginação é a imagem e a ação. Boa. E se você pensa no espelho, o espelho é o reflexo de uma imagem. Sim. A imaginação é você colocar em prática, se transformar a ação daquilo que você um dia imaginou. Então, se Santos Dumont ou os irmãos Wright lá, ou tantas outras pessoas que fizeram grandes inventos na humanidade, se eles ficassem só no campo das ideias, eles jamais teriam construído o mundo que a gente vive hoje. Então, acho que é muito importante a gente ter essa analogia do espelho e diferir a situação da ideia da imaginação e daquilo que é concreto na vida. O Alex já contou essa história aqui em outros podcasts, eu vou retomar. Uma empresa finlandesa de tecnologia inventou o touchscreen. Tinha a ideia do touchscreen, só que eles não imaginavam o sucesso do touchscreen. Sim. E quando você tem uma ideia, mas você não imagina e não coloca em ação, e não faz aquilo se tornar concreto para aquilo que você tem como objetivo principal definido, meta de vida, ou como você queira chamar, o que acontece é que outras pessoas vêm, se apropriam da sua ideia, imaginam aquilo e vão fazer sucesso com aquilo. Sim. Então eu acho que se a gente partir do princípio básico da etimologia da palavra, né, imagem e ação, eu acho que a gente consegue abranger metade daquilo que Napoleão Hill quer dizer na sexta lição, só definindo a palavra. Sim. Essa lição, eu acho, até a gente já vamos entrar em outros temas também, ele cita algumas passagens bíblicas, né? E a Tati até falou, nossa, a Tati é minha esposa, né? Ela falou, nossa, você tá plagiando a Bíblia, né? Eu falei assim, bom que ninguém me processa, né? Porque existe uma passagem bíblica que fala que a boca fala que o coração tá cheio, né? Sim. Só que na ideia do Napoleão Hill, nessa lição, a boca fala do que a imaginação está cheia. Sim. Então, as suas ações, sim, as ações vêm da sua vem imaginação. da sua imaginação, é aquilo que você pensa, aquilo que está encrustado dentro da sua ideia. O legal que você colocou da imagem, né, e ação, né? Quem é mais antigo vai lembrar que existe um jogo, né? Sim. Imagem e ação, que você utilizava isso, né? Mas, ô Juninho, eu fico pensando, Dani também, se a pessoa que está nos vendo, nos escutando, fala assim, olha, como é que eu crio essa imaginação, né? Por exemplo, você está falando de imaginação, mas dá para eu não sou uma pessoa que imagino tanto, mas será que eu consigo ser, né? Eu estava pensando sobre isso, porque a lição, ela dá vários exemplos, para quem leu, sobre como a imaginação, exemplos de imaginação de pessoas que tinham uma imaginação fértil. Mas como é que eu crio isso, né? Por exemplo, quem tem criança sabe que a criança brinca lá, às vezes brinca sozinha com um carrinho ou com uma boneca, ela fica imaginando várias outras situações, né? Então ela cria um imaginário enorme. Então ela brinca, ou a criança que fica com o carrinho, ela imagina que está numa estrada perigosa, aí ele fica fazendo sons com a boca. Se você ficar de longe observando, é um mundo fantasioso. Mas né? sabe por quê? Porque a criança acredita firmemente que aquilo é possível. Aquilo é possível, isso. E nós, adultos, a educação que a gente teve, as experiências de vida que nos trouxe até aqui, muitas vezes gera um bloqueio de acreditar que aquilo que a gente teve uma ideia é possível acontecer. Muita gente fala assim, eu tive uma inspiração, um espasmo, né? Mas passou. Só passou porque a gente não é autoconfiante o suficiente para acreditar que aquela ideia podia se transformar em algo concreto. E a criança, ela sabe, dentro do seu coração ali, das suas ideias,
que tudo aquilo que ela brinca pode ser concreto. Pode ser concreto. A gente, por exemplo, João e o pé de feijão, por exemplo, a criança acredita, as crianças que escutavam os contos acreditavam, não, eu vou subir lá, encontrar o gigante, lá vai ter o ouro e tudo mais, porque esse campo de imaginação, ele faz toda a diferença quando a criança vai crescendo. Então, quando ela vai estar lá no ensino médio, quando ela vai estar na vida adulta, quando ela tem um campo muito imaginatário, ela vai fazer diferença onde ela trabalha. Então, por exemplo, se ela trabalha com projetos, por exemplo, quem tem uma mente fértil, isso vai ajudar em muito isso. Mas agora, se eu sou adulto e não tenho essa imaginação, fui criado não com isso, como criar? Eu vou pegar o exemplo aí do livro, tá? Então, vamos trabalhar o espelho novamente. Poxa, eu preciso utilizar o espelho para que eu possa enxergar aquilo que eu gostaria de ser. Então, eu imaginar aquele meu desejo que eu quero. Então, eu imaginar aquilo lá, vai trabalhando isso na mente. Isso vai ver alguns filmes, pegar trechos e treinando essa imaginação, que isso vai ajudar você tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu acredito que é a imaginação que Napoleão Hill coloca aqui. Ele dá esses exemplos de vida adulta, mas ele começa na infância, e ali você vai construindo um imaginário e não tem fim, é um negócio que é um mar, sem fim. É que entra algumas questões, né? A criança também, ela não entra, né, nas crenças que limitam, ela não tem aquele medo, então assim, a imaginação dela é livre. É ilimitada. A nossa imaginação também deveria ser. Sim. Mas que a gente deixa se limitar pelas crenças, pelos medos e coloca todos esses empecilhos. Em vez de deixar a imaginação fluir. Porque assim, nós nunca vamos ser aquilo que nós não imaginamos, né? Acaba que não dá para viver no piloto automático, né? É comum, mas não é normal. É comum as pessoas viverem no piloto automático, Sim. As coisas iam acontecendo. Falar assim, nossa, eu cheguei aqui, mas eu nunca imaginei. Mas talvez se você não tivesse projetado isso na sua imaginação, talvez você tivesse ido mais longe. Porque você saberia exatamente o que você gostaria de ser. Quando as pessoas falam assim, essas frases, né? Quando as pessoas atingem um grau de sucesso, falam assim, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, né? Mas eu acho que essa frase é meio errada, porque talvez no fundo ela já imaginou isso. Eu fiquei pensando Às vezes até como criança brincava de alguma coisa, ser médico, ser um advogado, ser alguma coisa, e um engenheiro, e acabou sendo, ou um professor, ou sei lá, várias coisas. Eu acabei, aí no futuro, né, depois que cresceu vida adulta, nunca me imaginei, mas talvez lá na infância ela teve esse resgate. Em algum momento imaginou ser. Talvez por ser tão distante, que a pessoa usa essa frase, porque assim, é muito distante. Então assim, tá longe da realidade. Então quando a pessoa fala isso, dá a impressão que, nossa, eu tava muito distante de quem eu era, eu cheguei até aqui. Aí dá a impressão que nunca pensou nisso. Talvez até pode soar também uma falsa humildade, cara. Falsa humildade, é verdade. Não, sinceramente, eu quando eu vejo um cara falar isso, cara, eu tento analisar por todos os ângulos. Os ângulos. E eu gosto, eu já falei isso aqui também em outros dias, eu gosto muito de ter uma análise assim, questionadora das coisas. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, para me formar a minha concepção das coisas. E eu acho que esse tipo de frase, cara, é uma frase meio... Eu tento analisar se não é uma falsa humildade que o cara quer plantar ali, para não causar uma prepotência assim exagerada do cara, entendeu? Mas eu também acredito que eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Claro que imaginava, porque você não chegou ali da noite pro dia. Você não dormiu pobre e acordou multimilionário. Sim. Ou você não dormiu solteiro e acordou casado com 3 filhos e uma família linda. Não, você construiu aquilo. Sim. E cada etapa da construção da sua vida, você vai imaginando a próxima etapa. Esse é o comum, você imaginar, pô. Pô, eu me casei. Uma ação, eu me casei. Eu me imagino na minha casa agora. Pô, eu tenho minha casa. Agora eu imagino meu filho no quarto dele. Agora eu imagino eu sendo promovido na empresa, que eu já estou trabalhando há 15 anos. Então não foi da noite pro dia. Sim. Isso. Eu estou construindo um processo de coisas, e é nesse processo de coisas que a gente tem que olhar no espelho e olhar as crenças que nós temos e como que a gente chegou até onde chegou, com toda a bagagem que a gente tem, e ver o que nessa bagagem eu preciso deixar pelo caminho para me abrir
cada vez mais o meu leque de imaginação. É o que eu Colocado, acho. bem colocado. E pensando nisso, né, eu acho que é um fato incompreendido, né, por muitas pessoas, assim, o poder que a imaginação tem na nossa vida, o que a gente fala tem na nossa vida, o poder do nosso consciente. Então, muitas vezes, acaba que as pessoas talvez façam isso, mas talvez não coloque isso em nome, né? Que ela já fez essa autossugestão, que ela já tem os objetivos definidos. Talvez ela tenha, mas não tenha dado nome para isso. E pensando, tem uma parte do livro que ele fala: nunca teremos o objetivo principal definido na vida, autoconfiança, iniciativa e liderança, se não criarmos primeiro qualidades na imaginação, vendo-nos que já temos posse dela. E aí, Júnior, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quanto o nosso objetivo definido está ligado com a questão da imaginação, em primeiro lugar, né? Essa importância. Então, quando a gente fala de objetivo definido, principal definido na vida, ou meta, ou sonho, cada um dá um nome a isso, eu acho que o grande segredo para a gente não se frustrar é a gente ter a consciência que tudo é um processo na vida. Uhum. Que, como eu disse há pouco, a gente não dorme de um jeito e acorda de outro. A vida é um processo contínuo e nesse processo a gente tem que aprender e se moldar e se boicotar muitas vezes para que a gente consiga avançar. E a respeito da imaginação ligada a esse objetivo, eu acredito que muitas pessoas se frustram porque a imaginação vai muito além da realidade que a pessoa vive e daquilo que ela carrega no momento. Porque os antigos falavam assim, ó, você está sonhando demais, seja realista, pé no chão. Uhum. Mas, de certa maneira, você ser realista do ponto de vista da realidade mesmo, não de ser realista do ponto de vista negativo, que às vezes você está sonhando, o cara fala assim, menos, pé no chão. Baixa a bola. Esse cara tem um ponto de vista realista negativo. Uhum. Mas eu acho que Sim. a gente tem que usar a nossa imaginação do ponto de vista realista, no que eu digo, no processo. Porque se eu tenho um objetivo principal definido, de ser um policial rodoviário federal, hoje esse é o meu objetivo principal definido, eu não posso simplesmente me imaginar fazendo uma tarefa de policial rodoviário federal daqui 5, 6 anos. Eu tenho que primeiro me imaginar sentado numa mesa estudando 3, 4 horas todo dia. Eu preciso me imaginar fazendo exercício físico. Eu preciso me imaginar me preparando psicologicamente para assumir uma carreira de risco. Uhum. Então isso faz parte do processo. Sim. E isso vai maturando a minha capacidade de imaginar. Então, eu nunca imaginei estar aqui onde eu estou hoje. Claro que imaginou. Só que imaginou dentro do processo. Sim. Porque o que você está, por exemplo, as pessoas assumem um cargo de liderança. Então, assumir um cargo de liderança e o sujeito não é uma pessoa que se imagina ela caiu de paraquedas dentro da liderança. E às vezes ela fica ali numa liderança que acaba machucando as outras pessoas porque ela não é uma pessoa que imagina como seria um líder exemplar, como seria um líder que faz a diferença na vida dos liderados. Então, assim, ela tá ali de paraquedas, ela não tem um histórico, ela não, não se imaginou estar ali. Sim, e acrescentando o que o Júnior falou, e ele não se preparou para isso. Não se preparou. Ele não se viu e durante o trajeto não se preparou. Por mais que a pessoa pense em ser policial, ela foi se preparando dia a dia. Sim, é o processo, isso. Isso. E cada processo tem um processo de imaginação também. E eu preciso me preparar, porque o que acontece assim, talvez essas pessoas que tenham essa frase, é que faz tanto tempo já que ela começou aquela trajetória de imaginação para aquilo, que ela nem se lembra que lá no começo ela imaginava aquilo. Porque o processo foi tão longo e foi se passando tantas coisas, tanto no campo concreto quanto no campo imaginário, que chega um ponto que ela fala assim, olha, eu nunca imaginei chegar onde eu estou hoje. Mas será que não? Será que o processo todo não foi pensando Sim. no auge? Sim. Então, eu acho que para a gente
a gente não pode perder o objetivo principal definido a longo prazo, mas a gente tem que dar tanta importância ou mais para o processo que vai nos levar àquele objetivo principal definido pelo campo da imaginação. Sim, sim, com certeza. E pensando nisso, existem também, né, no livro fala de várias questões de que as pessoas tiveram situações ruins, né, tiveram fracassos, e com o poder da imaginação elas conseguiram fazer a transformação daquela situação ruim em coisas positivas e trazer resultados para a vida dela. Né, Fábio? Flávio, achou isso de novo. Flávio. E aí, queria que você citasse exemplos, exemplificasse pra gente como que isso pode acontecer. A lição também traz vários exemplos disso, de pessoas que atingiram vários fracassos durante o seu percurso, né? Ele vai citar aí Thomas Edison, que quantas vezes fez várias coisas para atingir o seu objetivo. Então, lidar com o fracasso são sucessões de fracassos até se atingir o sucesso, né? Mas, assim, tem uma frase que eu não me recordo, se vocês souberem, vocês me digam quem é o autor, que fala assim: nada se cria, tudo se copia, né? Se você olhar, é um filósofo, eu não me recordo o nome dele, mas se nada se cria, tudo se copia, se você levar o pé da letra, você vai falar assim: caramba, nada se cria, então eu não preciso criar mais nada, então pra que eu preciso imaginar alguma coisa se nada se cria, é tudo copiado? Mas a gente esquece que a cópia daquilo que foi criado é uma constante evolução. Por exemplo, quantas evoluções tem essa cadeira que nós estamos sentados? A cadeira, a evolução da cadeira. Então a cadeira começou como um assento, você coloca lá, você se assentou em cima dela, mas não tinha encosto. Aí colocaram o encosto para ter mais conforto. Logo, criaram-se os braços da cadeira. Aí daqui a pouco a cadeira foi mais confortável, uns tinha cadeira de mola, cadeira que roda, cadeira que sobe, cadeira que desce. Olha o tamanho de evolução da cadeira. Sim. Então a cadeira ela foi... Agora e o celular? Agora vamos pegar aqui o celular. Ó. Eu, mais velho, sabia que a linha telefônica, gente, a linha telefônica era comprada a preço de carro. Então as pessoas vendiam carro para comprar uma linha de telefone. Aquilo que hoje aí vocês vê como chip... Aí você tinha não era nem um chip, você tinha essa linha, né? E ali aquilo custava caro, então e muita gente não tinha condições financeiras para ter, e depois veio a evolução. Lembra do primeiro celular, aquele tijolão, um tijolão. Então aí você andava, ou se não, outros anteriormente tinha da Bolsa de Valores, um radião na cintura. Se você der um Google aí e ver a Bolsa de Valores na década de 80, você vai ficar louco. O que é aquilo que está na cintura dele? Então, assim, parece uma bomba relógio mesmo, né? Aí daqui a pouco veio o celular tijolão, aí daqui a pouco começaram a criar o celular menor, né? Então, quem tinha um celular menor estava na moda, né? Nossa, o celular... Eu lembro que quando eu estava estudando na faculdade, chegou um rapaz que tinha um celular pequeno desse tamanho, metade de uma caneta Bic, porque dobrava o celular. Aí na hora que ele abria o celular, você fala: nossa, que coisa doida, né? Você ficava, meu, que evolução era aquilo? Aí daqui a pouco voltou agora pro celular maior. Agora quem tem o celular maior é o mais top. Então, assim, a evolução... a evolução das coisas faz com que você precisa criar mais. Então, assim, o fato de as coisas já estar criadas não significa que você não pode criar coisas, melhorar as coisas que já existem, né? Atualização a todo instante, né? Toda hora o seu celular está atualizando, porque são imaginações. Eu preciso atualizar isso porque pode acontecer aquilo. Então, assim, não tem como o porquê de eu ficar estagnado na minha carreira profissional, eu ficar estagnado na minha vida pessoal, não preciso me imaginar, porque acho que tá tudo certo, não vai surgir novas coisas. Claro que vai surgir. E Napoleão, nessa lição, coloca várias situações que você pode até ganhar dinheiro, aumentar os seus lucros através da imaginação mesmo, né? Como que você pode melhorar ou vender, empreender sobre alguma coisa, sobre um serviço que já existe, e ali começar a ganhar dinheiro. Se você pegar assim, Dani, a cidade de São Paulo, por exemplo, se não falha a memória, a cidade de São Paulo tem 18 milhões de habitantes. Se pegar São José dos Campos, tem aproximadamente 1 milhão de habitantes.
Então vamos trabalhar com 1 milhão. Vamos supor que você coloca esse 1 milhão de habitantes dessa cidade, um do lado do outro, no horizontal. Você imagina você vendendo um bolo, um pão que você fez, ou algo que você criou aí, um recheio diferente e vendendo. Talvez o primeiro não vá comprar o segundo, mas são 1 milhão de oportunidades que você pode se dar bem. Sim. Olha, eu tô falando dessa cidade. Agora vamos pegar São Paulo. São 18 milhões de oportunidades que você tem nas suas mãos. Então, assim, Napoleão Hill coloca nessa lição que o sujeito que não tem imaginação é um sujeito que não quer nada para a vida dele. Resumidamente, ele não quer, ele não adianta. E imagina, ele falou isso lá no século passado, que não tinha tanta informação fácil que nem tem hoje. Hoje, para mim, é difícil escolher. Porque assim, eu me imagino fazendo tanta coisa, porque tanta informação que a gente tem, é tanta carreira profissional nova, aí você pode trabalhar em paralelo, né? Você muita gente é nutricionista e treinador comportamental. Aí é empresária, nutricionista, entendeu? Olha quanto leque. O que me assusta hoje é isso que você falou. A pessoa realmente não quer nada, né? Não quer mesmo, não quer se desenvolver, né? Ele dá um exemplo aqui, não sei se vocês repararam nesse exemplo da venda do cachorro. Aqui, olha, essa história é sensacional da venda do cachorro. Que o rapaz lá, né, o senhor estava cansado da vida de fazendeiro, na vida rural, falou, vou me mudar para a cidade. Então ele se muda lá para a cidade e leva o cachorro, que foi criado na fazenda por tanto tempo, e o cachorro não está adaptado à vida da cidade lá, e ele fala, esse cachorro aí não dá aqui na cidade não, vou desfazer desse cachorro. O que ele faz? Ele pega o cachorro e vai lá na zona rural. Fala, vou vender esse cachorro lá para os fazendeiros lá da minha região. Então ele chega na primeira fazenda, sai um senhor de muleta. O senhor abre a porta e ele fala, ô senhor, tudo bem? Olha, eu estou vendendo o meu cachorro aqui, o senhor não quer comprar? O senhor fala, não, muito obrigado. E fecha a porta, a porteira lá da fazenda, e ele vai em mais meia dúzia de fazendas tentar vender o cachorro. E ninguém quis comprar o cachorro. Então ele volta para a cidade, ele se lamenta lá, diz que ele encontrou um rapaz lá e falou, tentei vender esse cachorro aqui, esse cachorro era muito útil lá na fazenda, fui lá vender, ninguém quis comprar. O senhor era um senhor imaginário, tinha uma imaginação fértil. O senhor olhou para o cachorro e falou, pode deixar que amanhã eu vou vender esse cachorro. O quê? Não, eu vou vender esse cachorro. Ele pegou o cachorro, foi lá na primeira fazenda, bateu palma lá, saiu o senhor, o mesmo senhor com a muleta. Pô, bom dia, senhor. Notei que o senhor tem reumatismo, hein? Notei também que o senhor tem muitos gados aí. Olha, sabia que esse cachorro pode te ajudar muito? Esse cachorro pode agrupar o gado, pode espantar os animais noturnos ou outros tipos de animais que venham a roubar aí o seu gado, que venha roubar aí os seus animais da fazenda. Esse cachorro faz de tudo, ele pode ser muito útil para você. O senhor não quer comprar? Aí o senhor falou, pois bem, gostei, eu tô precisando disso. E foi lá e deu $100 pelo cachorro. Então, assim, o que acontece? A venda era a mesma, o cachorro é o mesmo, o comprador é o mesmo, só mudou o vendedor, que não tinha essa imaginação. Então percebe que ele dá esses exemplos dizendo assim, que a imaginação faz a diferença para você conquistar alguma outra coisa, para você aumentar os seus ganhos financeiros. Você não precisa trabalhar e ficar ali naquele seu mundinho, não. Tem várias coisas que você pode fazer. Então esse exemplo do cachorro foi fantástico. Eu falei assim, é isso mesmo. O que mudou foi a estratégia de venda. A maneira que você fala. Então, assim, é uma maneira, como você falou muito aí, de ganhos, né? Eu preciso melhorar a minha situação, eu só vou conseguir, acredito, através da imaginação. Sim, ótimo. Quer acrescentar algo, Júnior? Não, tá. Fechou? Perfeito. Não, mas é bem isso, porque se nós não sentimos essa imaginação fazendo diferença, fazendo efeito nas nossas vidas, a gente vai ficar com a vida estagnada. E talvez não é isso que é o propósito definido que a gente quer. A gente não vai acontecer nada se a gente não se imaginar. Imaginar aquilo acontecendo. Isso é de extrema importância.
Sim, que você possa ter aprendido hoje com esse episódio. Então siga nosso canal no YouTube e na página do Instagram. E a gente espera você nos próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.